o costume ficou de não se fazer essas brachot. O costume ficou de não se fazer essas brachot, de algumas, né, enfim, algumas delas, que pode haver esse tipo de situação chata, esse tipo de situação de constrangimento. Então nossos sábios, eles, não só, então o costume ficou de não fazer essas brachot. Por isso, com relação a essa brachá em questão que nós estamos falando, você agradecer a uma pessoa quando, você, falar quando você encontra a pessoa, bênção de agradecimento, de sentimento, né? Então eu estou feliz, enfim, que você está vivo. Então você falar essa brachá com o nome de Hashem, ou no caso, quando você encontrou alguém que já faz tempo que você não via ele, o costume ficou de não fazer essa brachá. Por quê? Por mais que pode, mas uma vez que estava com o costume, acaba ficando de não se fazer. Por mais que sim pode, por mais que, enfim, como a gente acabou de falar, não é esse só ficou um costume dos Aharonim, ou seja, dos últimos legisladores, que acabou se tornando um costume que as pessoas começaram a não fazer essa brachá para evitar esse tipo de situação. Para evitar esse tipo de situação, onde para um você faz e para outro você não faz, e isso acaba gerando um certo desconforto, uma certa briga, ofensa. Mas que na realidade, historicamente, você sim pode fazer. Tem rabinos hoje em dia que são a favor que a pessoa faça assim. Tem rabinos porque na verdade existe uma ideia muito profunda aqui nessa brachá, né? Existe uma ideia muito profunda. Você está, enfim, fazendo uma brachá uma ideia de sentimento pelo outro, que é uma coisa muito especial. Uma coisa muito especial quando você, enfim, vê seu amigo, você está muito alegre, ou você vê aquela pessoa que você já não vê faz tempo, ou você se alegrou, ou de repente alguém foi salvo e você está muito alegre por ele, a ponto que você quer fazer a brachá. Então, teoricamente, tem sábios que falam, não, sim, deve se incentivar a fazer estas brachot. Mas a gente percebe que, por outro lado, as pessoas não estão acostumadas a fazê-la. Não estão acostumadas a fazê-la por essa questão, para não vir se acostumar dessa maneira. Mas, de qualquer maneira, tem rabinos que sim querem incentivar a pessoa a fazer a brachá. E aí a Alahá até fala, enfim, que ela dá uma certa sugestão, mas não é uma tão boa sugestão, enfim, de você falar, só que você fala sem o nome de Hashem. Existe essa ideia de você falar sem o nome de Hashem. Enfim, então você fala, quando você vê a Alahá, quando alguém foi salvo, né? Você está alegre, enfim. Então você, enfim, obviamente para não ter essa situação que talvez você não está alegre realmente. Nossa, mas não, aí então não, você faz, mas você não é feio. Então, exatamente. Então porque pode acabar justamente levando esse tipo de, enfim, certo? Porque fica óbvio que você está mas fakening. Mas aí, exatamente. Então, ou para todo mundo você iria fazer isso, teoricamente, exatamente, porque se a Alahá for realmente que para quem você gosta muito, aí você faz com o nome de Hashem. Para quem, exatamente o que eu ia falar, o que você acabou de falar, né? Exatamente a ideia, enfim, que Allah vai falar. Você pode então fazer para ele, mas fala assim o nome de Deus. Aí vai dar para perceber de uma certa maneira, enfim, que você está fazendo, enfim, só para, enfim, de uma certa maneira contornar a situação, enfim, para conseguir se esquivar, mas que na realidade você, então, por mais também, você vai ter uma brachá sem o nome de, por um lado, você tem uma brachá, mas você está sem o nome de Hashem, então vai estar de uma certa maneira demonstrando que na realidade não tem esse nível não tem de coração. Certo. Então você tem razão que nesse aspecto, por isso que eu falei que na verdade não sei o quanto ajuda essa sugestão, mas ela trazendo a rádio fazer essa brachá, mas sem o nome do Criador. E, certo? Então, essa é uma primeira, assim, então, e é muito interessante, então, aqui com relação à bênção do agradecimento, que é bastante, depende daquilo que a pessoa está sentindo. Até, enfim, existe até uma opinião do Bach, o Beit Hadash, ela é trazida algumas vezes com relação a certas situações, porque em geral, existe uma lei que quando você está na dúvida de uma coisa, qual é a lei com relação a brachá? Se eu estou na dúvida se eu fiz uma brachá ou não, eu não posso fazê-la de volta. O Safek Brachot é aquele. Como envolve uma situação de eu falar o nome de Deus em vão, porque pode ser que eu já fiz a brachá, né? Então eu estou em dúvida se eu fiz a brachá sobre a bebida. Sobre a bebida, certo? Então, será que eu devo fazer a brachá novamente ou não? Não devo. Por quê? Porque se talvez eu já fiz a brachá, eu vou estar fazendo uma brachá em vão. Então é melhor eu acabar tomando sob a hipótese de não ter feito a brachá e assim, enfim, acabar infringindo uma lei de tomar ou de beber uma coisa
de ter proveito de algo sem fazer a brahá, mas é melhor eu me colocar nessa situação, de estar dessa possibilidade, do que me colocar na possibilidade de que eu esteja fazendo uma benção em vão. Então, por isso, para não incorrer, para não acarretar, não ter a dúvida de eu estar fazendo uma benção em vão, eu não faço a brahá de volta. Só que aí fala o Beit Hadash uma coisa interessante, que isso seria correto com relação às bênçãos externas. Mas a bênção de agradecimento, já que depende do meu coração. Então, eu estou em dúvida se eu fiz a brahá de Shechianu, não é certo? Estou em dúvida se eu agradeci. Fala o Beit Hadash. A pergunta é a seguinte, seu ainda coração... está sentindo? Não, ainda está sentindo ou não? Para assim dizer, a bênção de Shechianu, de alguma maneira, o que é? Eu estou aliviando um certo sentimento que eu tenho por Deus, aliviando no sentido positivo, né? Eu fiz a brahá e agora eu agradeci a Deus. Então o agradecimento, ele é um sentimento de como a gente fala, de reciprocidade e de um sentimento de obrigação. Eu tenho uma obrigação para com aquela pessoa. Ela me fez uma coisa boa, então o sentimento de reciprocidade é um sentimento de obrigação que eu tenho. Então, na verdade, quando antes de eu agradecer, eu sinto uma certa obrigação, necessidade de agradecê-la. E uma vez que eu agradeci, então, na verdade, agora eu aliviei nesse sentido. Agora eu já não tenho mais essa obrigação, não estou sentindo mais, por assim dizer, esse aspecto. Mas eu passei por isso, passei por essa... E assim também, eu encontrei uma pessoa. Então, aí ele fala, eu estou em dúvida se eu fiz a brahá ou não. Essa pergunta, se eu fiz a brahá com relação a esse tipo de bênção, que é a bênção de agradecimento, ele disse que não faz muito sentido. Por quê? Porque aqui é uma bênção que ela vem, na verdade, por assim dizer, expressar um sentimento. Então, a pergunta é se você se você já expressou esse sentimento ou ainda não. Então, se você ainda está sentindo, por assim dizer, por aquela pessoa, aquele ânimo, então ainda você pode fazer a brahá. Porque significa teoricamente que você ainda não fez, porque se você já tivesse feito, você já teria aliviado esse sentimento, você já teria sentido essa emoção com aquela pessoa. Você não faria sentido teoricamente, até com relação ao sentimento, que você ia sentir isso daqui 2 vezes. Você ia senti-lo 2 vezes. Então, se você ainda está sentindo, o que significa que a princípio você não fez a brahá, e por isso você ainda está sentindo. E agora você vai manifestar e expressar esse sentimento na hora da brahá. Faz sentido. Isso daqui ele fala bastante interessante. Ele fala assim... com relação a essa brahá de agradecimento ou ou quando você está muito alegre pela felicidade de alguém, ele fala isso é uma manifestação do seu coração. Então, se você ainda está sentindo, você poderia sim fazer a brahá. Está em dúvida se eu fiz o Shechianu ou não. Se você ainda está sentindo que você está gostando daquilo, enfim, ou seja, quer dizer que você ainda... Então, significa que, na verdade, você ainda não isso... O brahá de Shechianu, ela deve trazer o que para a pessoa? Ela justamente agora agradeci, agora é meu, mas ela traz uma certa... Agora é meu, enfim, é uma certa calma, uma certa integridade entre a pessoa, integridade uma certa, entre a pessoa e aquilo que ela está, e o paletó, enfim, aquilo que ela comprou. Antes disso, ela sente aquela emoção. Quer dizer, a brahá de Shechianu é aquela emoção que lá chegou para mim. Agora eu tenho algo novo. A partir que eu já fiz a brahá de Shechianu, agora não tenho mais, por assim dizer, essa mesma emoção. Então, por isso, de uma certa maneira, uma vez que você ainda está sentindo dentro de você essa necessidade, na dúvida, então significa de uma certa maneira que você ainda tem dentro, quer dizer, obviamente, tem dentro de você essa necessidade de expressar, de manifestar esse sentimento. É o contrário do fake it, né? Porque Oi? É o contrário de fake it. Porque se certo, você... Certo. No outro, naquele que a gente tratou anteriormente, estava vazio, e aí por isso você não usa o nome de Hashem. Nesse certo. não, você ainda está com o sentimento. Certo. Aí você ainda está na dúvida se você faz novamente, certo. né, a brahá. Então, sim. Tem muita lógica por trás, né, de fazer novamente. Se você está sentindo, então, né? Muito bom. Sim, entendi. Então, só falei aqui é porque ainda, o cara aqui, justo, ele já, talvez já tenha feito, mas ainda está sentindo. Isso. Então assim, entendi. A verdade é que o Bach, ele não deixa... a pergunta é, será que essa ideia, será que a pessoa ela poderia fazer Shechianu se ela ainda está sentindo mais uma vez? Ele não deixa claro qual é. Ele fala assim, com relação à bênção de agradecimento, não faz sentido essa ideia da dúvida.
A pergunta é o que está por trás disso que ele falou. Assim é a frase dele. Não faz sentido com relação à brachá de agradecimento a ideia da dúvida, porque depende do sentimento do coração. A pergunta é como se explica isso que ele acabou de falar. Eu expliquei talvez de uma certa maneira. Você agora falou uma outra. Eu falei, na verdade, que a pessoa, teoricamente, se ela tivesse feito a brachá do Shechianu, então ela já não estaria mais com esse sentimento, por assim dizer. Então, uma vez que ela ainda está, então eu falo, então você ainda tem... Ela aliviou aquele sentimento dentro dela. Então, se você está com sentimento, se a pessoa ainda está com sentimento, significa que... Então você pode fazer o Shechianu, porque a princípio significa que você ainda não fez o Shechianu, porque você está sentindo por aquilo. Você falou, talvez ainda mais, né? Que na realidade, mesmo se a pessoa já fez o Shechianu, mas teoricamente se ela ainda está sentindo... E se ela tem dúvida? Tudo bem, se ela tem... Sério, mas vamos falar assim... Sério, ela tem dúvida, mas vamos falar assim que ela não tem dúvida, que ela tem certeza. Aí certeza que ela não pode fazer mais uma vez a brachá. Mas pelo menos teoricamente, já que ela ainda está sentindo, talvez, vamos falar assim, ainda faria sentido, vamos falar assim, a brachá do Shechianu. Ela ainda não conseguiu manifestar e expressar o sentimento dela. Enfim, tem isso daqui com relação à ideia de Shechianu, enfim, com relação à pessoa que ela fez uma mitzvah. E em geral, a mitzvah a gente faz somente a primeira vez que nós estamos fazendo a brachá. Então, a brachá do Shechianu você faz na primeira vez, não faz na segunda vez, né? Não faz no... faz no lulav, por exemplo. Os casos que é lulav, isso em qualquer situação é isso. Mas brachot que tem a ver especialmente com alegria seria, por exemplo, a brachá do lulav e brachá de Hanukkah. Porque são dias que você tem um acréscimo a cada dia. Enfim, acréscimo no Sukkot tem um acréscimo dos sacrifícios, então isso acrescenta alegria, que por isso a gente fala o Halel todos os dias, o Halel completo todos os dias. E com relação a Hanukkah, enfim, cada dia mais uma luz, mais uma vela. Então, especificamente com relação a Hanukkah, enfim, que cada dia a gente faz um Hidur Mitzvah, a gente acrescenta mais uma vela, cada dia que, pela halakha, você poderia acender somente uma vela. Todos os dias, somente uma vela por casa. Todos os dias uma vela. Ou uma vela por pessoa, enfim, uma vela por pessoa. Aqui no caso, acender cada dia uma vela a mais por aquele dia. Isso é um hidur. Então, aqui se manifesta uma nova alegria, que eu estou acrescentando uma nova... Estou fazendo um hidur. Estou acrescentando mais uma vez. Então, a pergunta da pessoa era, enfim, não é uma pessoa, enfim, religiosa, mas se ela poderia fazer quer dizer, no sentido que ela, quer dizer, eu trouxe isso daqui porque para uma pessoa, enfim, que ela é uma vez só que você pode fazer, acabou, quer dizer, não tem mais a pergunta, vamos falar, se a gente faz uma vez, acabou, não tem essa ideia de fazer um outro. Tem a dúvida, né? Não tem a possibilidade, a princípio, de você fazer a brachá do Shechianu em um outro dia. Mas a pessoa, ela, enfim, pediu, né, por assim dizer, pediu e perguntou, mas mais até pedindo se ela queria muito fazer a bênção do Shechianu num outro dia também. Ela estava muito feliz de cumprir a mitzvah do Hanukkah no dia seguinte. Então ela está acrescentando mais uma vela, e então por isso a pergunta era se ela estava pedindo, enfim, se ela poderia fazer o Shechianu mais uma vez, se ela poderia fazer o Shechianu novamente. Então, alargicamente não pode. Enfim, alargicamente, enfim, Shechianu já fez uma vez, está feito. Então, não tem essa possibilidade, não existe essa possibilidade, a princípio, de você fazer o Shechianu mais uma vez. Mas de acordo com esse bar, e de acordo com a explicação que você mencionou agora, talvez teoricamente teria alguma base teórica, não alárrica, mas alguma base teórica para falar que ela poderia fazer o Shechianu novamente. Já que, de acordo com essa ideia aqui, já que Shechianu, se a gente for explicar que o bar quis dizer que enquanto ainda você está com sentimento no coração, ainda faz sentido você fazer a brachá, apesar de você já ter feito. Não, essa não é a opinião alárrica, com certeza, quer dizer, na alahá, sendo que isso não seria possível. Não seria possível, não seria legislado, não podemos legislar dessa forma, mas pelo menos seria interessante refletir e conceitualmente uma ideia muito interessante. Se a gente for explicar essa ideia do bar, que mesmo que a pessoa já fez, mas ela ainda está sentindo, então por isso ela poderia ainda manifestar, pode expressar mais uma vez a sua gratidão, o seu sentimento através da brachá de Shechianu mais uma vez. A pessoa ela fez. A pessoa ela fez, acabou de fazer, quer dizer, obviamente a pessoa acabou de fazer. Mais interessante essa... Enfim, às vezes a pessoa vai pegar no Lav Etrog, mais uma felicidade que aquela pessoa, enfim, ela se emociona, enfim.
Enfim, a pessoa ela faz, obviamente que nem a gente não vai, porque por um lado a pessoa está manifestando, enfim, ela está, enfim, se expressando de uma maneira da alma, né? Então, espontânea, né? Espontânea. Eu tive, enfim, já tive, com relação a Shechianu, eu tive duas vezes esse tipo de situação. Na primeira vez eu falei para a pessoa não fazer, mas aí a pessoa, ela não, enfim, ela falou, porque eu não posso, enfim, fazer uma brahá de agradecimento, não posso acrescentar, enfim. Então, enfim, estou acrescentando uma brahá, enfim, e aí, obviamente, tá bom, obviamente, então, ela quis fazer, ela fez a brahá, mas aí da segunda vez, aí eu acabei já, a pessoa, enfim, já pediu para fazer a brahá, enfim, eu já não falei não, pelo menos, quer dizer, da minha, enfim, já não teve, não, obviamente que laricamente falando não poderia falar assim, mas pelo menos, né, no sentido, eu falei, então, se ela queria falar, ela acabou fazendo uma brahá de Shechianu. Tem uma história, enfim, com relação a, enfim, trazido no livro pelo Rav Yitzhak Zilberstein. O Rav Yitzhak Zilberstein, ele traz uma historinha interessante, que alguém fez o Shechianu depois que ele, tem duas historinhas que ele traz, enfim. Shechianu depois que ele estudou pela primeira vez Torá, ele ficou muito alegre e fez Shechianu. Então aí vieram perguntar para ele se essa pessoa poderia ter feito isso. Enfim, pessoas da Torá pela primeira vez, ficou muito animada, gostou muito. A pergunta era se ele poderia fazer Shechianu. Ele fez Shechianu, quer dizer, ele falou fez Shechianu, mas perguntaram para ele se a pessoa que fez Shechianu, ela fez a conduta correta, se ela poderia ter feito. Quer dizer, ele fez obviamente a primeira vez que estudou Torá, então não perguntou, mas perguntaram para ele depois pós-facto, né? Depois se ele havia feito da maneira correta, se ele poderia fazer, se largamente ele poderia ter feito isso. Ele falou que a princípio, largamente falando, não tem base, mas que, por assim dizer, uma brahá desse tipo, enfim, uma brahá que vem realmente do coração, que vem realmente desse entusiasmo, vitalidade que a pessoa está sentindo, sem dúvida que é algo muito especial, enfim, que sem dúvida que, por assim dizer, no sentido de Hashem, né, no sentido que Hashem para Hashem, isso daqui é algo, o coração da pessoa. Então, Klap Ishmael Galia, que para Deus está revelado realmente essa intenção que a pessoa teve. Então, por mais que talvez alahicamente falando, enfim, talvez não seria correto fazer o Shechianu, mas sem dúvida que para Deus está revelada a intenção da pessoa, que foi realmente ter manifestar esse amor, manifestar essa felicidade, essa alegria que ela estava tendo ao escutar a Torá, estudar a Torá pela primeira vez. Então, interessante essa. Interessante. Sim. Aí ele traz uma segunda historinha que ele fala, na verdade, é com relação a uma mulher que ela está se divorciando, e quando ela se divorciou, ela fez Shechianu. Ela está se divorciando, quando ela se divorciou, recebeu o gueto, ela fez. Então, será que ela poderia fazer o Shechianu, ou será que ela não poderia fazer o Shechianu? Aí ele traz a mesma ideia que só pergunta para o marido. Ela está muito... Pro divorciado. Não, ela ficou muito... Então, ela se divorciou, ela ficou muito feliz, enfim, que ela recebeu o gueto. Agora ela está, enfim... Então, ele traz... Enfim, a mulher, a senhora está perguntando para ele, enfim, se ela poderia fazer o Shechianu, enfim, pela alegria, enfim, agradecimento. Então, ele escreve também que não tem base, nós não encontramos nos livros, como se fala nos livros, tem uma palavra mais exata, na literatura. Na literatura judaica, um caso desse, um conceito desses, da pessoa fazer Shechianu depois de pegar o gueto. Exatamente, depois de receber o gueto. Ele traz também porque, em geral, o Shechianu é só feito sobre uma alegria, e não sobre uma alegria no sentido de alegria ativa, e não sobre uma alegria que ela veio por a libertação de algo negativo. Essa alegria ativa, você recebeu, você ganhou aqui,
foi a libertação de algo, quer dizer, até agora ela estava chateada, não estava bem com o marido, então isso era algo negativo enquanto ela estava com ele, e agora quando ela recebeu o get, então de forma passiva, vamos chamar assim, agora ela não tem mais essa coisa negativa que estava, não tem aquela coisa negativa que estava incomodando ela, agora ela não tem. Então em geral não se faz shehrianu por causa como essa bênção de agradecimento de shehrianu quando a alegria ela vem de maneira passiva, quer dizer, quando a alegria ela vem por uma coisa negativa que não te aconteceu, por uma coisa negativa que deixou de passar, exatamente, que deixou de ser, que passou, perfeito. Entendi. Então por isso ele escreve que a princípio na literatura judaica nós não encontramos a brahá de shehrianu com relação enfim, quando a pessoa recebeu o get, mas quer dizer, enfim, de uma certa maneira, se ela acabou falando, né, enfim, se ela acabou, então ela manifestou, enfim, a alegria que ela estava agradecendo a Hashem, que Hashem agora possibilitou ela, enfim, de estar, enfim, de poder casar, e de estar livre, primeiramente de estar livre, e segundo, enfim, sem dúvida, de poder também casar novamente. Então, enfim, é interessante, são casos de shehrianu, mas a gente percebe que shehrianu então está muito ligado com o coração, muito ligado com aquilo que nós estamos sentindo. E por isso o Bach ele escreve que em caso de dúvida, você poderia fazer a brahá novamente. Estou em dúvida se eu fiz shehrianu ou não. Falo, Bach, já que é uma questão do coração, então, teoricamente, você está sentindo, você quer manifestar, você quer... Isso tem que ser a base. Se você ainda está sentindo, você sim poderia fazer a brahá novamente. Não teria problema, porque na verdade o seu coração está sentindo aquilo. Então a brahá está sendo feita de forma correta. A brahá está sendo feita porque está tendo sentimento. E essa é a base, esse é o fundamento da brahá. Então não teria problema, é dúvida se eu fiz ou não. Já que você está sentindo, a gente pode se basear que você ainda está sentindo. E por isso então você poderia estar sim fazendo a brahá. Em geral, essa opinião do Bach ela não é aceita na Lahá, é um grande rabino, Yoel Sirkis, né? Yoel Sirkis foi um grande rabino, enfim, ele é trazido na Lahá, é um grande rabino de Lahá. Só que aqui, enfim, ele tem vários Hidushim, muitas, enfim, novidades, escritos de Torá, mas em geral ela é utilizada em casos específicos, não em geral. Quer dizer, em casos específicos ela é utilizada como uma opinião a mais. Mas nessa situação, se a pessoa está com dúvida se ela fez shehrianu ou não, tem essa opinião dele, que a pessoa poderia fazer o shehrianu, mas